Muitos veem Donald Trump como um homem impulsivo, exagerado ou até caricato. Mas o que poucos percebem é que essa imagem é, muitas vezes, construída de forma estratégica. Ser subestimado pode ser uma arma poderosa, e Trump domina essa arte como poucos. Ao falar de forma polêmica ou agir de maneira aparentemente ingênua, ele induz seus oponentes a acharem que ele não sabe o que está fazendo. E é nesse momento que ele ataca com decisões frias, calculadas e surpreendentes. Em negociações, isso o coloca em vantagem. Enquanto o outro lado baixa a guarda, Trump já está vários passos à frente. Essa estratégia de parecer mais fraco do que realmente é remete aos ensinamentos da própria Arte da Guerra de Sun Tzu. Finja-se de fraco para que o inimigo se torne arrogante. Trump transforma essa tática em método, aplicando-a tanto no mundo dos negócios quanto na política. E o mais surpreendente, quanto mais o subestimam, mais ele avança. O desprezo dos outros se torna sua maior vantagem. Donald Trump sempre entendeu que um líder não mobiliza pessoas apenas com promessas ou ideias. Ele mobiliza com emoção, com conflito, com uma história clara de herói e vilão. Uma das estratégias mais sutis e poderosas que ele usa é a criação de inimigos visíveis. Mas não estamos falando de inimigos no sentido literal. São figuras simbólicas, instituições ou grupos que representam aquilo que ele diz combater. E por mais controverso que pareça, isso é pura psicologia inversa. Ao apontar um inimigo comum, ele une seus seguidores em torno de uma causa. Não importa se são adversários políticos, empresas de mídia ou elites econômicas, Trump transforma essas figuras em símbolos do que está errado no sistema e automaticamente se posiciona como a única voz que se opõe a eles. Essa tática tem raízes profundas no comportamento humano. Desde os tempos mais antigos, grupos se fortalecem quando têm um oponente externo. Isso cria identidade, senso de pertencimento e reforça a lealdade. Ao declarar guerra contra o sistema, a imprensa corrupta ou os políticos tradicionais, Trump fala diretamente com pessoas comuns que se sentem traídas, invisíveis ou excluídas. Ele não tenta agradar todo mundo. Ele agrada fortemente uma parte específica, que se sente representada e protegida. E o mais inteligente disso tudo é que, ao fazer isso, ele obriga os oponentes a reagirem com raiva, com desprezo, com deboche. Tudo aquilo que só reforça ainda mais a imagem de que ele está incomodando os poderosos e, portanto, está no caminho certo. Ao criar um inimigo visível, Trump também redefine o jogo. Ele tira o foco de suas próprias falhas e joga os holofotes sobre seus antagonistas. Em vez de responder críticas com justificativas, ele devolve com acusações ainda mais fortes. Isso o mantém no centro da discussão, sempre como protagonista. É a psicologia reversa aplicada com precisão. Quanto mais o criticam, mais ele se fortalece com seu público. E quanto mais seus inimigos o atacam, mais ele os usa como escada para subir. Isso faz com que suas falas, por mais polêmicas que sejam, tenham sempre um público pronto para defendê-lo com unhas e dentes. Porque, no fim, ele não está apenas lutando uma guerra de palavras, está lutando uma guerra simbólica, emocional e profundamente estratégica. Donald Trump domina como poucos a arte de controlar a atenção. E uma das ferramentas mais eficazes que ele usa para isso é dizer exatamente aquilo que ninguém espera, ou que ninguém tem coragem de dizer. Mas engana-se quem pensa que ele faz isso apenas por impulso ou ignorância. Por trás das frases polêmicas, das declarações exageradas e das opiniões controversas, existe uma estratégia: chocar para comandar a narrativa. Quando Trump solta uma fala que causa revolta ou espanto, ele automaticamente assume o controle do debate. Enquanto os adversários perdem tempo reagindo, tentando rebater ou desmentir, ele já está 2 passos à frente, ditando o que será falado, debatido e noticiado. Essa técnica tem um nome no mundo da psicologia comportamental: efeito de destaque. Tudo que se destaca chama mais atenção do que aquilo que é moderado ou previsível. Ao fazer afirmações que fogem do padrão, Trump sabe que ganhará manchetes, abrirá telejornais
e dominará as redes sociais. E mais importante do que ser amado ou odiado é ser lembrado, porque na política e nos negócios, quem não é lembrado está morto. É por isso que muitas vezes ele prefere ser controverso do que coerente. Ele entende que ao polarizar, ele divide, mas também conquista um grupo que se sente representado por alguém que fala o que pensa. Ao dizer o que ninguém diz, ele cria a imagem de um homem autêntico, corajoso, livre das amarras do politicamente correto. E para muitos que se sentem reprimidos ou cansados da linguagem diplomática e dos discursos ensaiados, isso é um alívio. Mesmo que discordem dele, as pessoas prestam atenção. Mesmo que critiquem, continuam falando. É exatamente isso que ele quer. Trump compreendeu que no jogo da influência não basta ter razão, é preciso estar no centro da conversa. E quanto mais seus oponentes tentam desqualificá-lo, mais ele reforça sua figura como alguém fora do sistema, um outsider que desafia as regras. Essa é a essência da psicologia inversa em ação. Falar algo que parece absurdo à primeira vista, mas que obriga os outros a reagirem exatamente como você planejou. Ao controlar a narrativa dessa forma, Trump não apenas sobrevive ao caos, ele o utiliza como combustível para crescer. O escândalo vira estratégia, a crítica vira propaganda gratuita. E o que para muitos seria o fim de uma carreira, para ele se transforma em mais um degrau rumo ao poder. Donald Trump sabe que muitas vezes mostrar-se frágil é mais poderoso do que demonstrar força. Parece contraditório, mas faz parte de uma das táticas mais enigmáticas da psicologia inversa. Fingir fraqueza para, no momento certo, surpreender com ações firmes e decisivas. Essa estratégia funciona porque a maioria das pessoas julga pelos sinais externos, pela fala, pelo comportamento, pela postura e não pelos bastidores. Trump, conhecendo essa tendência humana, já apareceu em debates sem preparo aparente, com frases desconexas ou respostas vagas, fazendo seus oponentes acreditarem que seria fácil derrotá-lo. Mas o que muitos não viam era que, por trás daquela figura aparentemente desorganizada, havia cálculos precisos sendo feitos. Até parece não saber muito bem o que está fazendo. Já fez com que muitos adversários políticos e empresários o subestimassem e pagassem caro por isso. Enquanto eles riam das gafes, Trump avançava com articulações silenciosas, alianças estratégicas e decisões práticas que pegavam todos de surpresa. A vantagem de parecer fraco é que ninguém espera que você ataque com força. E quando ataca, o impacto é dobrado. É como um jogador de xadrez que esconde a jogada decisiva até o último instante. Quem pensa que ele está perdido não presta atenção nos seus movimentos. E isso é fatal. Na política, ele usou esse recurso para inverter situações desfavoráveis. Muitas vezes fingia estar perdendo, sendo derrotado, para depois transformar uma crise em discurso de superação. Ele deixava que a mídia o criticasse duramente, que os comentaristas políticos zombassem de suas falas. E então vinha com uma ação ousada, uma manobra inesperada que o recolocava no topo da discussão. A imagem de homem comum que erra e é atacado cria empatia com o povo, enquanto a resposta rápida e estratégica reforça sua autoridade. O público vê alguém que apanha, mas revida, que falha, mas aprende, que cai, mas levanta. E isso é poderoso. Trump também utiliza essa fraqueza calculada para confundir os críticos. Ao agir como se estivesse despreparado ou desinformado, ele os atrai para uma falsa sensação de superioridade. Eles se sentem seguros, confiantes e aí cometem erros. É nesse ponto que Trump mostra sua verdadeira força. Ele não precisa vencer pela lógica ou pela técnica. Ele vence pelo efeito surpresa, pela habilidade de virar o jogo quando todos acham que ele já perdeu. E assim, ele transforma a fraqueza em isca e o desprezo dos outros em vantagem. Uma jogada fria, calculada e extremamente eficaz. Se você está gostando dessas estratégias e quer ir ainda mais fundo na mente de um dos homens mais ousados e polêmicos do mundo dos negócios e da política, eu tenho um convite especial para você. No primeiro comentário fixado deste vídeo, eu deixei os links dos livros do próprio Donald Trump. São obras onde ele revela
com suas próprias palavras, os bastidores das negociações, das decisões mais arriscadas e da mentalidade que o levou ao topo. Se você quer aprender diretamente da fonte como pensar como um vencedor, essa é a sua chance. Clique no link. Escolha o livro que mais te chamou a atenção e transforme sua forma de ver o sucesso. Ler esses livros pode ser o primeiro passo para mudar o rumo da sua vida. Uma das táticas mais eficazes de Donald Trump é repetir incansavelmente a mesma mensagem até que ela se torne uma verdade na mente das pessoas. Frases como "Make America Great Again" ou "Fake News" foram repetidas tantas vezes que ultrapassaram o campo das ideias e se tornaram quase lemas culturais. Isso não é por acaso. A psicologia cognitiva explica que quanto mais ouvimos algo, mais tendemos a acreditar naquilo, mesmo sem evidência concreta. Trump entendeu isso com maestria e aplica a repetição como um martelo, moldando a percepção pública a seu favor. Não importa se a frase é controversa, exagerada ou até mesmo absurda, se for repetida o suficiente, ela cria familiaridade. E onde há familiaridade, há aceitação. Ele planta ideias com frases curtas, fáceis de lembrar, e as martela até que ninguém consiga ignorá-las. Com isso, Trump não apenas transmite uma opinião, mas cria uma nova realidade. Uma realidade em que ele sempre tem a última palavra. Donald Trump entende que o caos, quando bem administrado, pode ser uma poderosa ferramenta de controle. Em vez de evitar polêmicas ou tentar acalmar situações tensas, ele frequentemente mergulha no centro do furacão e muitas vezes é ele mesmo quem provoca a tempestade. Mas por que alguém criaria confusão de propósito? Porque no meio do caos, as pessoas buscam alguém que pareça ter o controle. E Trump se posiciona justamente assim, como o único capaz de pôr ordem na casa que ele mesmo desorganizou. Essa é uma das formas mais sofisticadas de psicologia inversa. Gerar crise para depois se apresentar como a solução. Durante sua carreira, tanto nos negócios quanto na política, ele utilizou esse padrão diversas vezes. Quando a mídia está calma, ele lança uma declaração polêmica. Quando todos estão distraídos, ele muda o foco da atenção com uma provocação pública. A cada escândalo, um novo tweet. A cada crítica, uma nova manchete. Trump sabe que, em um cenário tumultuado, quem domina a atenção, domina a narrativa. E enquanto todos estão ocupados reagindo ao caos, ele está construindo poder por trás das cortinas. Essa tática se conecta com um princípio básico da psicologia. O cérebro humano entra em estado de alerta durante situações de incerteza. E nesse estado, as pessoas procuram por um porto seguro, por alguém que tenha segurança, firmeza e direção. Ao criar caos, Trump força seus seguidores a buscarem por essa figura de estabilidade, que é ele mesmo. Assim, ele transforma a tensão em dependência. O público, mesmo assustado com as controvérsias, sente que precisa dele para que as coisas não piorem ainda mais. Outro ponto estratégico é que o caos desestabiliza seus oponentes. Enquanto analistas, jornalistas e adversários tentam entender o que está acontecendo, Trump já avançou em outra direção. Eles perdem tempo com indignação e ele ganha espaço com ação. Ele não joga pelas regras tradicionais. Ele cria o próprio jogo. E quando tudo parece um teatro desorganizado, o público não percebe que por trás da cortina tudo estava planejado para que ele saísse como protagonista. O caos não é descontrole, é cálculo. Não é fraqueza, é distração. E Trump, mais do que qualquer outro personagem da política moderna, provou que sabe transformar turbulência em plataforma. Enquanto todos tentam apagar os incêndios que ele provoca, ele sobe no palco e diz: "Só eu posso resolver isso." E muitos acreditam, porque no final, quem domina o caos, domina também a esperança. Enquanto muitos se escondem diante das críticas, Donald Trump as transforma em palco. Ele entendeu que ser atacado não é necessariamente algo ruim. Na verdade, pode ser exatamente o que alguém precisa para crescer em influência. Para Trump, cada crítica é uma chance de reforçar sua imagem de combatente.
de alguém que desafia o sistema e incomoda justamente porque está no caminho certo. Essa é uma das formas mais ousadas de psicologia inversa, usar os ataques como selo de validação. Quando seus opositores tentam diminuí-lo, ele diz ao público: "Está vendo? Eles têm medo de mim." E muitos acreditam. Esse efeito é ainda mais poderoso quando se entende o comportamento da massa. As pessoas tendem a apoiar quem parece estar sendo perseguido por desafiar o status quo. Quando veem alguém sendo constantemente atacado, começam a pensar: por que estão tão preocupados com ele? O que ele tem de tão ameaçador? É nesse ponto que Trump vira o jogo. Ele não precisa se defender com argumentos extensos. Basta apontar para o ataque e dizer: "Eles não querem que você escute o que eu tenho a dizer." Pronto. A crítica vira curiosidade. A rejeição vira apoio. Além disso, Trump sabe algo que poucos líderes aplicam com tanta eficácia. Quanto mais falam mal dele, mais ele se torna o centro da conversa. E se ele está no centro, ele está vencendo. Porque no mundo da influência e da comunicação, ser lembrado é mais valioso do que ser aprovado. Ele transforma cada manchete negativa em combustível. Cada escândalo vira propaganda gratuita. Cada protesto vira vitrine. Em vez de se esconder, ele amplia. Em vez de recuar, ele provoca mais. Essa atitude, embora polêmica, inspira seguidores fiéis. Muitos se identificam com a ideia de ser incompreendido, criticado ou julgado. Quando veem Trump enfrentando tudo isso de cabeça erguida, sentem que ele os representa. E mais, que se ele aguenta as pancadas e continua firme, eles também podem. Ele vira símbolo de resiliência mesmo em meio ao caos. E por mais que digam que ele exagera, manipula ou mente, a verdade é que ele sabe exatamente o que está fazendo, usando a rejeição como ponte para a admiração. Donald Trump entendeu algo que poucos conseguem aplicar com coragem, que as críticas, quando bem usadas, não te derrubam, te elevam. E ao longo de sua trajetória, ele provou que, na batalha da imagem, vencer não é apenas ser aceito, é ser impossível de ignorar.